Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada, doutora Ari também? Sim. Então, boa tarde. Depois de um breve intervalo, nós retomamos a sessão do dia 17 de novembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelotti Meira, como presidente. Devido à saúde do colega e do relator, doutor Breno, nós vamos antecipar um pouco nossa pauta e vamos julgar os itens 81 e 235, cuja recorrente é da BOL Indústria e Comércio de Imóveis Limitada. Vamos julgar em conjunto isso ou um de cada vez, doutor Breno? Está sem microfone. Obrigado. Presidente, eu acredito que dê para ajudar os dois em conjunto. Conjunto. Então, vamos julgar os dois itens, 81 e 235. Isso. Porque o mérito é absolutamente idêntico, tá? Ou seja, não tem como a decisão de um ser diferente para o outro. Então, o item 81, se vocês abrirem lá, já inclusive cumpri com aquela minha prática de grifar os trechos principais, né, para facilitar a identificação. Que o caso em tela é um PER, né, que foi formalizado através do formulário de 2008, né, alusivo a valores de COFINS. O despacho decisório teve fundamento no artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, a autoridade fiscal deu por prescrito o direito da contribuinte de pleitear a restituição de indébitos referentes aos períodos de apuração anteriores a 31 de 12 de 2002, inclusive, já que os pagamentos relativos a essas compensações essas competências ocorreram anteriormente a 2003. Na manifestação de conformidade, a interessada contesta a decisão da TRF pela prescrição em relação aos pagamentos anteriores a 2002, com fundamento no artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, alegando, com base no julgamento do STJ, que para os pagamentos feitos indevidamente após 9 de junho de 2005, data de entrada em vigor da referida lei, o prazo para o contribuinte pedir a restituição é de 5 anos a contar do pagamento. E para os pagamentos anteriores a esta lei, a prescrição obedece até 5+5. O acórdão da DRJ, por sua vez, julgou procedente a manifestação de conformidade, não reconhecendo a tese do 5+5, né? E o recurso voluntário do contribuinte basicamente aborda os exatos termos da manifestação de conformidade. Este é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma consideração? Podemos passar ao voto? Por favor. Obrigado. Estou tentando recordar isso aqui com mais afinco, tendo em vista que eu fiz já tem algum tempo. Eu faço ali uma introdução mostrando que é um caso de ausência de aplicação da súmula 91, tendo em vista a data de formulação do pedido de restituição, né, que foi claramente posterior a 9 de junho de 2005. Transcrevo ali trecho do Dr. Rafael, antigo presidente da primeira sessão, que eu acho que foi o leading case aí desse caso. Transcrevo também ali o teor da súmula, em que ele é expresso com relação ao pedido de restituição pleiteado administrativamente, não em relação ao como o pagamento foi realizado, mas ao pedido de restituição em si, quando da data de transmissão. Portanto, note-se que a premissa processual adotada no acordo da DRJ, de não acatar a decisão do STJ, porque ela fala que
ela não é obrigada a acatar decisões de processos que não sejam estritamente aqueles que são tratados pelos contribuintes, né? Nós temos essa premissa processual, nós somos consentânea com a sistemática de observância aos recursos repetitivos, os quais são de acato obrigatório, ao menos na atual instância que ora se encontra. Contudo, seu mérito está absolutamente consentâneo com o anunciado formulário número 91 do CAF. Isso porque a baliza para a aplicação da tese decenal é a data do pedido de restituição, ou deve ser anterior a 9 de junho de 2005. Contraposição, ressalto que o presente PER foi apresentado em 11 de agosto de 2008, ou seja, posteriormente àquele período admitido na indigitada súmula. Logo, o pleito do contribuinte não se enquadra à sistemática decenal. E, dando sequência a esta circunstância, ele se furta em juntar elementos que garantam liquidez e certeza do seu pedido e, portanto, acaba infringindo os ditames do artigo 170 do CTN. Então, eu acabo negando o provimento ao recurso voluntário, presidente. Ele pediu... só aqui uma questão. Ele disse com relação ao sobrestamento do PAF, né, com relação para julgamento dos processos congêneres, e isso daí eu estou afastando também direto, primeiro porque por ausência de dispositivo legal a esse respeito, e segundo porque o contribuinte não mostra qualquer demonstração factual que realmente induzisse a essa praxis processual que ele requer. Então, meu voto, presidente, é por negar provimento ao recurso voluntário. E essa mesma circunstância vale para os dois itens de pauta, número 81 e 235. Obrigada, doutor Breno. Então, para os itens 81 e 235, a proposta do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar, doutora? Um é de PIS e outro de COFINS, tá, presidente? Só para deixar claro por que eles são processos. Período. Isso. Certo. Doutora Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então as decisões no item 81 e 235 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora, doutor Breno, são quais? Está sem voz, doutor Breno? É 82? Não, perdão. Agora são os números 82 e 330. 82. Então, nós passamos agora ao julgamento dos itens 82 e 330, cuja recorrente é Amarelo Imóveis para Escritório S.A. E o relator é o doutor Breno. Doutor Breno, por favor. Obrigado, presidente. Os dois casos também são idênticos, né? Mais um caso de pedido de restituição, em que o despacho decisório, também nos dois casos, foi aquele em que considerou improcedente o crédito informado do PERDECOMP. Transcrevo ali o despacho decisório para que vocês verifiquem o que fala, né? Que a partir das características do DARF discriminado do PERDECOMP foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados àquele despacho padrão. Certificado da decisão, o interessado manifestou conformidade requerendo restituição pleiteada fundada em crédito oriundo de indébito tributário de PIS, configurada a partir das informações contidas em seu DACOM. Ele quantifica
em sua manifestação de conformidade, pretenso crédito, e alega ainda que o seu débito decorreria da diferença apurada entre os valores pagos em DARF e depositados judicialmente, quando comparados tais valores com a contribuição apurada no DACOM. Ele, esse caso aqui, presidente e demais colegas, ele quer utilizar os valores depositados em conta judicial para fins de compensação e restituição, tá? Então, assim, perde conta, tá? Então, eu coloco ali que a ocasião seguinte, o colegiado da DRJ optou por julgar improcedente a inditar manifestação, batendo todos os pontos abordados pelo contribuinte. Dito acórdão, essencialmente, demonstra a ausência de liquidez e certeza, bem como inconsistências entre a DCTF e o DACOM e a subsequente ausência de retificações. Por fim, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Essencialmente, refere-se a temas apresentados na LURI em sua manifestação exordial. O primeiro, alega ser possível a compensação de valores depositados judicialmente, sendo-lhes passíveis de composição da respectiva PERDECOMP. Por fim, reclama pela reforma do acordo da DRJ, já vista a impossibilidade de desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento de DCTF e da COM. Entende que o deferimento do seu pleito prima pela verdade material. É o que cumpre relatar, presidente. Desculpe, é que está um pouco barulhento aqui. Muito obrigada. Podemos passar o voto, por favor? Obrigado. De plano, eu atesto que não merece razão o pleito recursal. Não há qualquer supedâneo probatório apto a confirmar de fato quais foram os erros, ventilados na DCTF e no DACOM, veiculados pelo contribuinte. Essa trilha destaca a ausência de elementos documentais aptos a chancelar a perspectiva de suposto equívoco formal. Vou corrigir aqui. Quanto ao mais, para que se maneje a correção das informações do DCTF e do DACOM, o contribuinte deve apontar precisamente qual o erro ocorrido, juntar aos autos a respectiva documentação que corrobore sua retificação. Nada disso, contudo, foi realizado no presente processo. Ademais, deve ressaltar que a edificação da liquidez e certeza do direito diretório é composta por um plexo de informações formais e o consequente amparo material que conduz à estrita observância do CTN. E composto por um plexo de informações formais e consequente amparo material que conduza à estrita observância do artigo 170 do CTN. É isso porque, conforme se sabe, a verdade material prende-se justamente a observância do plexo probatório presente aos autos, de modo que o julgador procede sua avaliação com estricto rigor factual. Nesse aspecto, reitero que o contribuinte sequer traz ao pátio as escriturações contábeis e fiscais. Então, segue a avaliação da liquidez e certeza, que obviamente encontra-se claramente ausentes. Aí já lá na página 5, no que tange a utilização em PERDECOMP de valores depositados judicialmente, dita hipótese é descabida na sistemática do processo administrativo fiscal. Nem mesmo figura como móvel de viabilidade, desde a composição creditória que viabiliza a gênese daquele procedimento restitutivo. Nesse sentido, o posicionamento da DRJ é correto e de ali na clareza, conjugando corretamente os artigos 151 e 165 do CTN. Aliás, esse mesmo contribuinte dispõe de semelhante precedente nessa corte administrativa, pelo qual transcrevo aqui a jurisprudência que cumpre ao caso. Então, presidente, para os dois itens, 82 e 330, meu posicionamento é por negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Obrigada, gente. Estou aqui falando
sozinha. Então, a proposta do relator é para os dois itens, 82 e 330, negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, em ambos os itens, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Encerramos os seus, doutor Breno? De hoje, sim, presidente. Amanhã a gente julga o restante, não tem problema nenhum, não. Você quer tem mais alguns? São muitos? De amanhã são 5 processos, só que 4 deles são idênticos, da Maersk, e tem 306. Você quer aproveitar e antecipar esses também? Pode ser, presidente. Você está com... Vamos aproveitar. Qual é o próximo item? Item 306 da pauta. 306. Então, vamos julgar mais esses, tendo em conta as condições de saúde aqui do conselheiro Breno. Deixa eu chegar nele. Vão ser só o 306 ou vamos julgar mais algum em conjunto? Só para eu dizer aqui. São todos eles em conjunto, presidente, do 306 ao 309. 309. Então, nós vamos julgar agora os itens 306 a 309, cuja recorrente é a Maersk Brasil Brasmar, limitada, e o relator, conselheiro Breno. E nós antecipamos, porque nós não vamos ter a participação dos patronos, e o doutor Breno está com condição de saúde aí delicada. Então, por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. Esse caso aqui é bastante semelhante à situação de mérito que avaliamos ao longo desses últimos meses aqui, de multa, né, alusiva ao descumprimento do prazo das informações dos dados de embarque no Siscomex, né? Eu transcrevi aí o relatório, né? Eu acho que ele é bem simples, enfim, a questão não dá muito pano para manga, digamos assim, né? Porque basicamente está se contestando a legalidade da aplicação da multa, tá? O contribuinte, em sua exordial, ele primeiro suscitou seja reconhecida a nulidade do auto de infração, declarando nulo, e sucessivamente pela improcedência, cancelando-se a multa regulamentar, terminando-se o arquivamento do feito, né? E, alternativamente, caso não fosse acatado, pedido pela redução dos valores impostos. E a colegiada da DRJ optou por julgar procedente em parte a impugnação, e aquilo que foi reconhecido em parte foi em virtude de decadência, tá? Decadência que vimos nesse processo aqui, só que nos outros 3 ela não está presente, só com melhor juízo, tá? Então, a DRJ, ela fala que o registro dos dados de embarque foram realmente prestados a destempo, portanto, em descumprimento com a obrigação acessória prevista no artigo 37 da IN 2894, né, e sujeitando-se, portanto, à multa prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 3766. E afasta também a alegação de denúncia espontânea. Por fim, o contribuinte apresentou recurso voluntário para o sujeito à análise do CARF. Essencialmente, reporta-se a maior parte dos temas apresentados a Lures em sua manifestação exordial. Preliminarmente, argumenta a ilegitimidade passiva
e a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do acordo da DRJ, haja vista o elevado montante da pena aplicada, que acaba malferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, entende haver ocorrência de denúncia espontânea. É o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Pode passar, por favor, o voto? Sim, por favor. A preliminar, né, eu afasto de plano por conta da legitimidade, né, decorrente do fato do contribuinte ser agente marítimo. Ela já se encontra pacificada na súmula 192 do TFE, perdão, e já é um tema mais que pacificado também na instância desse CARF, né? E digo ainda que a alegação genérica de violação ao contrato é impassível mácula do PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao contribuinte, de onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade, né? Então, essas alegações genéricas são absolutamente subsistentes, de modo que eu rejeito a preliminar. Do mérito, a questão da denúncia espontânea, ela também já é matéria pacificada nesse CARF, né? Inclusive eu conjugo ali a súmula 49.126, o teor delas garantem uma concepção muito clara a respeito do caso, né? E faço também uma apresentação logo ali abaixo a respeito do prazo de entrega das DDEs, né? Reforçando a questão do cumprimento ao artigo 37 da INSRF 2898, conseguinte ao artigo 107. Né? E de arremate, presidente, as ofensas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também as afasto por conta de suas alegações genéricas, né? E porque não cabe a esse tribunal administrativo sopesar texto normativo com base em preceitos principiológicos. Então, meu voto segue por rejeitar a preliminar de nulidade do mérito, negar provimento a recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Breno. Sim, Marcos Roberto, por favor. Só um detalhe, doutor Breno. Ali naquela parte da denúncia espontânea, você cita a súmula CARF 49, mas, salvo engano, essa súmula CARF está relacionada mais à declaração, não à prestação de informações. Então, assim, isso seria a DACOM, STF, relacionado a esse tipo de declaração, não em relação à prestação de informações no Siscomex. Eu entendo que é suficiente você inserir só a súmula CARF 126. Tá. Que aí sim ela já liquida totalmente esses argumentos do contribuinte em relação à denúncia espontânea, tá? Tá joia. Eu tentei fazer mais uma interpretação teleológica, né, enfim, a respeito de descumprimento de obrigação instrumental, de obrigação acessória, mas eu acato aqui sua sugestão, bem-vinda, e retiro esse trecho da súmula 49, Marcos. Isso aconteceu também na minha turma. Eu acho que não é um problema, mas fica mais específico, né? Porque elas estão relacionadas, mas não especificamente a esse tipo de infração, né? A súmula 49 não diz respeito a esse caso. Ela já serviu de base para defender, né, essa 26, mas agora já existe a 126. Tá. Tá joia, acato a sugestão. Concordo também. Obrigado, Marcos. Ok. Obrigada aí, Marcos. Podemos passar a votação? Então, para os itens 306 a 309, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator.
Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 306 a 309, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Mais alguma coisa, doutor Breno? Presidente, esse último caso, que é da sociedade beneficente, é aquele caso que o doutor Salvador... Qual é o número? É o número 223. Eu não posso participar desse, presidente. Ah, então nós não podemos... Mas tem um quórum de 7 aí, não sei, né? Tá. Bom, enfim, não sei. Você não pode... Não, tem quórum regimental, sim. Não, a 12 tem que ter também, a 12 é bom. Ok, mas eu acho melhor não antecipar, de qualquer forma. Tem essa peculiaridade. É o 223, né? Isso, aham. E ele está previsto para... Para amanhã, presidente, tá? Sem problema. Tá. Amanhã ou tarde? É verdade. 3, eu acho que é tarde, presidente. Eu acho também. Tá. Ok, então essa a gente vai deixar para amanhã. Com isso, nós encerramos as antecipações e voltamos para a ordem normal. E aí nós seguimos no que nós não terminamos de manhã. Alguém me ajuda a lembrar? 41, item 41, presidente. Item 41. Vamos lá. De manhã nós julgamos só os patronos. Ok. Então já é o 41, que é da doutora Semiramis. Posso anunciar, doutora? Então vamos passar agora ao julgamento do item 41 da pauta, cuja recorrente é Incopa. Estão mudando aquela configuração também? A relatora é a doutora Semiramis, por favor. 40 saiu de pauta? Saiu. Saiu a pedido da... Não lembro se foi da PGFN ou da... PGFN. Da recorrente. Senhor presidente, esse item 41 da Incopa, ele se refere a uma atuação em decorrência de não comprovação de exportações, porque essa empresa, ela exporta e é considerada comercial exportadora. Uhum. Então, ela foi autuada porque não foi comprovada a exportação em algumas notas fiscais. Foram uma série de infrações diferentes, só que tudo isso já caiu na DRJ e não temos recurso de ofício. Então, o que nós temos aqui para analisar é em relação à documentação que ela juntou em recurso voluntário, que como faltavam poucas notas fiscais para comprovar a exportação, ela trouxe documentos no recurso voluntário. Então, a gente tem que analisar esses documentos para ver se eles são suficientes para comprovar a exportação. O que nós temos de controvertido aqui, além da questão de preliminar de decadência e juros Selic sobre a multa de ofício, é se o que ela trouxe de documento no recurso voluntário serve para comprovar as exportações. Uhum. Certo? Posso passar direto ao voto, então? Pode. Eu já vi uma teoria nova aqui de decadência. Por favor. A página 7, por favor. Em relação à decadência, sustenta a ocorrência da decadência para o lançamento do ano de 2007, isso porque o período de apuração de PIS e COFINS é mensal e não anual. Então, o primeiro dia do exercício seguinte, ao que poderia ser lançado o tributo, é o primeiro dia útil do mês seguinte ao fato gerador. A ausência de pagamento em 2007 implica na incidência da norma do artigo 171.1. O dispositivo fala em exercício, né? Sou eu já discordando, né? 171 fala em exercício,
o que é diferente de apuração, né? Logo, o primeiro dia do exercício seguinte é janeiro de 2008, 1 de janeiro de 2008, que é o termo inicial da decadência, com prazo final 1 de janeiro de 2013. Como a atuação foi cientificada ao contribuinte em 14/12 de 2012, não se operou a decadência. Certo? Posso passar? Por favor. Em relação à apuração e aproveitamento de ofício dos créditos da não cumulatividade do PIS e COFINS, a empresa sustenta que detém decisão judicial favorável, comprovando que tem saldos credores em todos os períodos, o que impede o lançamento de ofício das contribuições. Ao contrário do que alega, entendo não haver nenhum órgão de atuação, pois a ação judicial teve como objeto os pedidos de ressarcimento formulados em outros processos que foram negados. Então, não tem aqui reflexo, e também, de qualquer forma, a fiscalização poderia auditar os créditos, mesmo decisão judicial, com base no 142 e 195 do CTN. Aí, passando à matéria propriamente dita que nós temos, que é o cotejo das notas fiscais com a prova que ela trouxe em recurso voluntário, é a seguinte: então, as notas fiscais sobre as quais foram mantidas as autuações. A nota 255879, sobre a referida nota, o agente fazendário se manifestou no termo da seguinte forma: quanto a essa nota, no mesmo mês adquiriu ainda a quantidade de 1 milhão de quilos de milho em grãos da empresa São Rafael Sementes, conforme a nota fiscal 296551, no valor de 353 mil. Informou que exportou a referida mercadoria através da nota fiscal 255879, que é essa que a gente está analisando. Consultando esses COMEX, constatamos que não consta verbado no campo 24 do RE o CNPJ da São Rafael como produtora. Desta forma, faltou comprovar o embarque ao exterior de todos os 1 milhão de quilos do produto, os quais concluímos não terem sido exportados. Com isso, o preço de aquisição irá integralmente para a base de cálculo dos tributos. Nesse tópico, a empresa junta novos documentos que entendem serem suficientes para evidenciar a quantidade de milho de 1 milhão exportada. Se refere à compra de terceiro com fins específicos de exportação. Assim, não se refere à produção própria e que o mero destaque ou informação equivocada do CNPJ no RE não impede comprovar tais alegações. Para tanto, demonstra, via resumos com informações extraídas do livro Registro de Inventário, que todas as compras de milho do período fiscalizado, em especial a referida quantidade de 1 milhão, correspondem a aquisições de terceiro, cujo volume foi devidamente exportado. Ela apoia-se nos registros fiscais ou contábeis da época reportados, anexado ao recurso voluntário em cópia dos memorandos de exportação. Está aí todos os memorandos, com indicação de todo o volume de milho adquirido com fins específicos de exportação, além de outros documentos do registro de exportação, que evidenciam não só o total da quantidade exportada, como também o principal, a quantidade de 1 milhão de quilos. Assim, juntou na peça os memorandos de exportação listados acima, a própria nota fiscal que está sendo contestada, né, de milho, e o resumo extraído do livro de estoque da época fiscalizada, contemplando todas as compras de terceiro com fins específicos de exportação, todos os REs comprovando a exportação de toda a quantidade de milho descrita nessa nota, inclusive a inclusão da parte questionada. Entretanto, os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação, pois no inciso COMEX não consta verbado no campo 24 da RE o CNPJ da São Rafael como produtora. Tal erro seria sanável apenas com as devidas retificações formais. E no COMEX consta que 1 milhão de quilos do produto são procedentes da própria Incopa, ou seja, da própria recorrente. E os memorandos não estão autenticados pelo fisco estadual. E ainda um quarto motivo, o contrato 72, firmado entre São Rafael e Incopa, não está assinado. Então, eu entendo que em relação a essa nota fiscal, os documentos trazidos não comprovam a exportação. Ficou claro? Posso prosseguir? Em relação a outra nota fiscal, 261.427, sobre a referida nota fiscal, o agente fazendário colocou aqui: a Incopa adquiriu no mês de março de 2007 as quantidades escritas nas NF 72152, 72156, 72159 de óleo de soja bruto da empresa Esperáfico da Amazônia, no valor de 300 mil.
informou que exportou a mercadoria através da NF 261427, vinculada ao RE tal, que é essa nota que nós estamos agora analisando. Consultando o Siscomex, constatamos que a mercadoria exportada não se tratava de óleo de soja, mas sim de farelo de soja de produção própria da Encopa, conforme escrito no campo da NF, com o CFOP 7101, que, ou seja, a venda de produção do próprio estabelecimento. Assim, foi caracterizado que a mercadoria informada no RE como exportada não foi adquirida da Esperasco, e sim uma venda de produção da própria Encopa e ainda de outro tipo de mercadoria no valor de 300 mil, proporcional ao preço de aquisição, que comporá a base de cálculo, então, do período do mês de março de 2007. Aqui, a recorrente aponta que erroneamente tentou comprovar a exportação do óleo de soja por intermédio desta nota. Contudo, reconhece que essa nota fiscal não se relaciona ao caso, deve ser desconsiderada. Em seguida, anexo novos documentos para comprovar a exportação do óleo, objeto da autuação. Esclarece que as notas final 152, 156 e 159 se referem a notas de complemento para ajuste de preço atrelados a notas fiscais de compra de óleo de soja adquirida em 2007, todas escritas no Memorando de Exportação 3 de 2007, cujo produto foi objeto de exportação via emissão de notas fiscais de exportação. Assim, anexa o Memorando de Exportação, contemplando o volume do óleo exportado, as notas fiscais de exportação relacionadas à quantidade de 3 milhões de quilos exportado e as notas fiscais que demonstrariam a compra de toda a quantidade para fins específicos de exportação. E todos os registros de exportação comprovariam que toda a quantidade descrita nas NFs foram corretas. Os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação. Aí cito mais uma vez 4 motivos. Primeiro, na fiscalização, a recorrente apresentou nota que demonstrou que a mercadoria informada no RE como exportada não foi adquirida da Esperáfico, e sim uma venda de produção própria da Encopa, bem como a mercadoria foi de outra natureza. Caberia apenas a retificação formal das informações e o memorando anexado não está autenticado. As notas juntadas são ilegíveis e, ainda que não o fossem, não legitimam as informações prestadas no RE. E não se mostra possível efetuar a vinculação do produto adquirido com o exportado por meio de notas fiscais outras, tampouco por meio de notas fiscais de compra, já que o RE estampou outra realidade, ou seja, outra nota fiscal estava no RE, né? Que é essa que nós estamos analisando, que eu considero que a documentação não foi possível de comprovar a exportação. Certo? Em relação a outras notas, eu posso ir direto nas minhas conclusões ou vocês querem ver todos os problemas levantados? Eu já li. Oi? Eu já li. Não sei os demais. Eu já li tudo, já. Ok, então eu vou resumir o porquê das outras notas, tá? Em relação à nota 269-668, eu coloco que ela juntou no final da página 13, no recurso voluntário. Também digo que não são suficientes para a comprovação da exportação, porque nos REs não foram alterados e mencionados o CNPJ do fabricante. Os memorandos anexados não estão autenticados também. E os documentos trazidos não legitimam as informações prestadas nos REs e não se mostra possível efetuar a vinculação do produto adquirido com o exportado por meio das notas 269 e 268, tampouco por notas fiscais de compra, já que o RE também estampou outra realidade. Certo? Então, a troca de documentos fiscais não comporta, né? Teria que ter obedecido e trazido a comprovação dentro daquilo que foi declarado nos REs, né? Em relação à nota 262, também não foram suficientes na minha concepção, porque o contribuinte atrelou à exportação a NF 270 e 270, final 1, contudo, agora aponta uma outra nota de suporte, mais uma vez uma troca de documentos fiscais, cujo conhecimento não foi levado à fiscalização. O memorando também sem autentificação e não houve retificação dos dados ofertados nos REs. Então, em suma, a documentação trazida para essas notas, que foram as únicas notas que permaneceram controvertidas, acho que ele não logrou êxito.
Relação à incidência de Selic sobre multa de ofício, aplico a súmula CARF número 8, e a minha conclusão, senhora presidente, é por negar provimento do recurso voluntário. Muito obrigada, doutora Semiramis. Podemos votar? Sim. Item 41, a proposta da relatora é negar provimento ao recurso voluntário. Por favor, doutora Ari. Deixa eu ver se ela consegue falar aqui. Bom, relatora, quero parabenizar o detalhamento aqui da... Parabéns, doutora Semiramis. Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos no item 41, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 42. Já foi julgado, presidente. Não foi? Já foi. Já. Pelas Itaúsa. minhas contas é o 44. Itaúsa também já foi. 44. 44. TIM celular. Embargos. Passamos, então, ao item 44, cujo embargante é TIM Celular S.A. e de relatoria também da doutora Semiramis, por favor. Aqui nós julgamos o processo dessa recorrente e houve uma multa isolada por compensação não homologada e nós também analisamos a acumulação da multa isolada e multa de mora, né? A ausência de configuração de bis in idem. Só que, claro, se nós estamos tratando aqui de uma multa isolada por compensação não homologada, o processo de compensação seria decorrente e dependente totalmente na análise em conjunta. O que aconteceu aqui nesses embargos é que a recorrente suscitou omissão no nosso acórdão em virtude do item 5 do recurso voluntário, que falava que este processo da multa isolada tinha que ficar sobrestado até o julgamento do processo de compensação. Tem toda a lógica esse raciocínio, só que eles foram trazidos à pauta no mesmo dia. Nós julgamos tanto a compensação quanto a multa no mesmo dia. Né? Então, ela embargou dizendo que que não houve manifestação sobre o sobrestamento do processo principal, só que, enfim, eu achei que era um argumento que tinha perdido objeto, uma vez que eles estavam todos em pauta, né? Mas, enfim, então o processo, os embargos foram acolhidos pelo presidente Vanderlei justamente no Marcelo, né? É que, assim, já que dá o trabalho de analisar, eu sempre tendo a colocar tudo, né? Mas, enfim, a conclusão, que se vocês acharem, enfim, o que eu coloquei no meu voto, em resumo, senhora presidente, é que foram julgados em conjunto na mesma sessão, então não há que se falar em prejudicialidade ou qualquer outra questão, né? Porque estavam todos na mesma sessão julgados juntos, né? Então, primeiro nós julgamos a compensação e depois nós julgamos esse daqui, né? Até coloco aqui a cópia do acordo embargado, enfim. No próprio acordo embargado, eu já tinha colocado que eles estavam sendo julgados juntos, né? Justamente para a conexão não se perder. Eu copiei aqui um trecho do acordo embargado, né? A conclusão do meu dispositivo foi na liquidação observar o resultado proferido no final de 2014-97, que é o principal. Assim, no próprio voto eu disse que nós analisamos em conjunto e no dispositivo ainda amarrei o resultado ao resultado do outro também. Enfim. É que você tem que apertar em alguma coisa. Você tem que apertar em alguma coisa no seu. E aí, como eu sempre trato explicando, aí eu acolhi sem efeitos infringentes, mas se for o mesmo caso do outro, vocês acharem de rejeitar, é isso, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu vou seguir, não sei se nesse caso mas essa linha normalmente é do doutor Marcelo. Não faz nenhum sentido, né? Não há mérito aqui, não há
Não há o que ser embargado, não há nenhum prejuízo. Mas você está considerando que houve omissão, então? Ela está aceitando sem efeito infringente. Porque quando você julga a multa isolada, se teve recurso ou impugnação no principal, o sobrestamento ou a suspensão da multa isolada, mesmo que julgado já definitivamente pelo CARF, ele continua sobrestado, né, suspenso, porque se a compensação lá, o processo principal cai, né, vamos dizer assim, o contribuinte consegue êxito, a própria multa é revertida, né? A própria lei... Nesse caso, os dois estavam com a gente. Oi? Nesse caso, os dois processos estavam com a gente. Então, eu acho que esse pedido ele fez antes da distribuição. Talvez a DRJ tenha corrido separado, enfim. Mas, de fato, ele fez o pedido de sobrestamento, tá? De fato, ele fez. E eu acho que estava superado no momento em que, no relatório, ele não voto positivo fala da vinculação dos dois. Inclusive, eles foram julgados na mesma sessão. Então, assim, não abri um tópico do sobrestamento, isso é verdade, não abri, porque eu achei que era, enfim, era absurdo, porque estavam os dois em pau. E não seria sobrestamento até a decisão final, sobrestamento para julgamento em conjunto, né? Não, ele achou que ia estar separado. E que mas é só para julgamento em conjunto. De compensação. Não, ele achou que tinha que julgar primeiro de compensação, para depois julgar a multa isolada. Esse foi o pedido. Não, ele fala julgamento final, presidente. Ah, tá. Ele fala julgamento final. Mas o nosso regimento, ele diz que você não, que você pode julgar, né? Se nessa fase recursal, se for julgado em turma ordinária, você já pode julgar, entendeu? E a possibilidade de um recurso à Câmara Superior não é motivo para a gente sobrestar. Eu, sinceramente, sem dúvida alguma, eu rejeitaria. Agora, se a turma quiser acolher e negar, é só para uma questão educativa, até, entendeu? Eu acho que a gente não pode aceitar isso. Porque a gente aqui julgou e não sobrestou atendendo uma previsão regimental. A gente não explicou isso. Olha, a gente aqui não está dando sobrestamento porque a gente está julgando o outro nessa esfera e que a previsão regimental diz que a gente não precisa sobrestar quando só restar a última instância. Não se pode alegar o desconhecimento da legislação. Então, sinceramente, não vejo como a gente... Mas eu entendo sempre a preocupação da doutora Semira, mas ela também... O Iderley tinha essa grande preocupação, ele dizia, eu rejeito monocraticamente. Eu entendo isso, eu entendo essa preocupação louvável, eu acho. O problema é que a gente emperra a máquina, entendeu? Eu acho. Mas essa é a minha opinião, eu acho que a gente poderia rejeitar agora, não vou ficar batendo na tecla não, é só o meu ponto de vista pessoal aqui. Não tem problema, como o julgamento conjunto não atendeu plenamente o que ele pediu, é melhor a gente acolher, pelo menos a minha opinião. Podemos votar? Alguém tem mais alguma observação? Podemos votar? Então, a doutora mantém o entendimento de acolher os embargos sem efeitos infringentes. Doutora Ari? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Eu vou abrir divergência, porque com a devida vênia da presidente, eu acho que o pleito dele foi atendido, sim. E inclusive, o pleito dele não tem base no nosso regimento. Nosso regimento não dá, inclusive, como diz o nosso amigo lá, supedâneo para esse pedido de sobrestamento. Nem existe essa previsão regimental de pedir sobrestamento esperando um possível recurso à Câmara Superior. Isso está bem claro no manual, está bem expresso. Então, não tem nem fundamento para a gente achar isso. Então, eu abro divergência pela rejeição dos embargos. Doutor Marco Antônio? Eu vou concordar com a relatora.
Obrigada. Doutor Salvador? Eu vou concordar com o Marcelo, porque eu sei que o efeito prático é mesmo, mas acho que tem que dar essas limitações do campo de atuação de um embargo, né? E essa suspensão da cobrança ou do processo de multa isolada é automático, decorre de lei, assim. Enquanto perdurar a discussão do processo principal, a multa isolada não pode ser julgada, não pode ser, cobrada, né? Então, mesmo que ela se encerre sua discussão, que pode desenvolver isoladamente, ela não pode ser cobrada. Então, assim, não vejo omissão, com todo o respeito à Semília, mas eu sei a preocupação dela, mas eu acompanho o Marcelo. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu compreendo perfeitamente o zelo da doutora Semília, mas eu concordo plenamente com essa colocação do doutor Salvador, acompanhando o entendimento do doutor Marcelo. Eu vou acompanhar a divergência nesse sentido. Ok. Doutor Breno? Eu também sigo a divergência, presidente. Obrigada. Eu vou acompanhar a relatora. Como é que nós ficamos? O Ari votou? O Ari acompanha a relatora. Acompanhei a relatora. Ficou 4-4. Ficou 4-4. E a regra da portaria 136 é que para embargos, deixa eu olhar aqui, me parece que não se aplica. Só um minuto, eu vou postar aqui. Eu já nem... Pela portaria 136 do ministro, tem voto de qualidade nos embargos de declaração, assim como nas conversões de julgamento em diligência, e também nos outros casos de conhecimento de recurso, crédito de compensação. E também eu acho, Semi, que a sua posição é mais favorável ao contribuinte, né? Então, é verdade. É verdade. No final das contas, não é mais favorável, né? É só divergência de entendimento, porque o efeito é o mesmo nas duas posições, né? Mas eu acho que acolher e rejeitar é mais favorável que nem acolher, né? Nesse sentido, concordo, presidente, mas no final das contas o efeito é o mesmo, né? Sim, é verdade. Não, tudo bem. Então... E ainda gera dúvidas sobre o voto de qualidade, né? Porque no caso aí ainda teve fazendário de um lado, contribuinte do outro, aí ainda tem esse efeito aí, né? E o voto da presidente voto de qualidade. Contribuinte também. Mas a portaria exclui expressamente os embargos da questão de não ter voto de qualidade. Exclui expressamente. O artigo 3º. Desculpa, doutora Semília, não ouvi, perdão. A portaria do ministro 136, ela exclui expressamente os embargos de declaração da regra da lei. Então, tem então é o presidente. em embargos. Então, nesse caso, prevalece o voto do presidente. Tá bom. Ok. Então, por voto de qualidade, a decisão foi acolher os embargos sem efeitos infringentes. Item 44. Agora o item 45. Eu vou só anunciar aqui enquanto a gente abre. Então, o item 45 é da recorrente Volkswagen do Brasil Limitada e é também de relatoria da doutora Semília Miss. A palavra é sua quando estiver tudo certo. Obrigada, presidente. Esse caso é um caso de compensação e ausência de liquidez e certeza dos créditos. A fiscalização identificou erros de escrituração dessa recorrente. E a DRJ realmente decidiu que não tinha também essa comprovação. E também o contribuinte pede a decadência, né? Ele aplica os 5 anos.
que eu sugiro aqui, presidente, é que como a questão da decadência está bem clara pelas datas e a questão dele não ter logrado o êxito em comprovar o seu crédito, eu acho que a gente pode passar direto ao voto, porque são os detalhes que levaram a negativa do crédito. Por favor. Então, quanto à decadência, a súmula CARF 91, né, eu citei aí, e então a data do protocolo de pedido de restituição desse contribuinte foi 4/7/2003, referindo-se ao período de julho a dezembro de 94. Então, não operou a decadência, né? Então, eu faço esse pedido porque, enfim, foi anterior a 9 de junho de 2005, né? Em relação à legitimidade do crédito, o despacho decisório identificou equívocos existentes nos cálculos da contribuinte, que afastam a alegação de existência de pagamentos a maior ou indevidos. Então, na implantação do Plano Real, através da MP, ficou interrompida pelo prazo de 180 dias a aplicação da AUFIR, exclusivamente para efeitos de atualização dos tributos e contribuições federais, desde que os respectivos créditos tributários fossem pagos nos prazos originais previstos na legislação tributária. No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, como é o caso do IRPJ-CSLL, a interrupção da AUFIR abrangerá o período comprometido entre a data do encerramento do período de apuração e a data do vencimento, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo. Para efeitos deste artigo 34, a reconversão para reais será efetuada com base no valor da AUFIR utilizada para a respectiva conversão. Na redição da STMP, bem como na conversão na Lei 9.069, este artigo 34 passou a ser o 36. Expondo sobre o artigo 34, foi editado o ato declaratório COSIT 40, onde foi declarado que a reconversão para real dos tributos e contribuições cujos fatos geradores ocorreram até 30 de junho de 94, quando pagos o vencimento, será realizado utilizando-se o valor da AUFIR em real fixado para o dia 1º de julho de 94, ou seja, o valor de 0,5618. Verificando-se os pagamentos efetuados pela interessada conforme os DARFs de folhas, constata-se que os mesmos se referem a pagamentos de PIS, COFINS e IPI com fato gerador ocorridos em junho de 94, cujos pagamentos foram realizados nos prazos originais. No campo 14 do DARF, próprio para a indicação do valor original do imposto, contribuição e outras informações, constata-se que a apuração do valor da exação a recolher em reais foi determinada de acordo com o artigo 34 da MP 542, consoante o ato declaratório já citado, ou seja, a transformação de cruzeiro do imposto, contribuição a recolher, transformada em UFIR pela última do mês de junho de 94, que por sua vez é multiplicada pela UFIR do primeiro dia do mês de julho de 94, para determinar o valor a recolher em reais. Os valores apresentados pela interessada nas planilhas, tentando demonstrar os recolhimentos evitados a maior, contêm propriedades. A interessada tenta aplicar o disposto no parágrafo 3º da MP, que simplesmente estabelece a paridade entre o real e o cruzeiro real, a partir de 1º de julho de 94, que será igual à paridade entre o RV e cruzeiro real fixada pelo Banco Central, para o dia 30 de 6 de 94. Para esse dispositivo legal, foi editado o ato declaratório 43, que declara que os valores constantes de documentos fiscais emitidos até 30 de 6 de 94 em cruzeiros reais, cujos efeitos se produzem a partir de 1º de julho de 94, nos termos da legislação tributária, será convertido para o real na forma prescrita do parágrafo 3º do artigo 1º, ou seja, R$1 igual a 2.750 cruzeiros. Note-se que esta relação, 1 igual a 2.750, refere-se à paridade entre o real e o cruzeiro real, que é igual à paridade entre a URV e o cruzeiro real. O estabelecimento desta paridade nada tem a ver com o recolhimento de tributos e contribuições devidas em UFIR, para cuja atualização deveria ser aplicado o valor de 0,5618 para cada UFIR, que seguiu congelada para o período de 180 dias, caso o crédito tributário fosse pago nos prazos originalmente previstos na legislação. Nestas planilhas de cálculos, os valores a restituir foram apurados incorretamente, porquanto os valores devidos dos tributos e contribuições a recolher foram determinados mediante simples aplicação da paridade, cruzeiro real, URV e real.
estabelecido no parágrafo 3º do 1º da MP 542, ao invés de se efetuar a apuração do tributo e contribuição devida em 30 de 6 de 94 em UFIR para conversão em reais para pagamento mediante aplicação de uma UFIR equivalente a 0,5618. Enfim, jamais conseguiria resumir isso. O erro do cálculo está aí, né? E a recorrente, ela não se insurgiu contra esses erros expostos no despacho decisório. Ela simplesmente manteve a defesa nos dispositivos legais, né, que justamente já foram contestados pela fiscalização com todo esse trecho de relatório que eu li para vocês. Então, aqui ela se equivocou na hora das conversões, né? O que olhando a descrição, quem não, né? Quem não se confundiria com essas regras todas. Então, como ela manteve a questão de discussão dos índices, e esses índices foram trazidos pela fiscalização com suporte nas leis e nos atos declaratórios da Receita Federal, acabou que o crédito em si, cujas planilhas foram apontados os erros pela fiscalização, passou a ser fato incontroverso, porque ela não se defendeu em relação às planilhas e os erros apontados pela fiscalização. Ela só repetiu a apuração que ela achava correta. Enfim, então, por causa disso, não tendo mais nenhum outro elemento, mais um outro documento, a minha conclusão foi por negar provimento ao recurso voluntário. É esse o voto, presidente. Ok. Muito obrigada, doutora Semiramis. Alguma observação? A proposta no item 45 é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari, por favor. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com a relatora. Doutor Marco Antônio. Acompanhe a relatora. Doutor Salvador. Acompanho. Bons tempos de ORV, 1º de julho de 94. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Breno. 94, eu só lembro da Copa, Salvador. Acompanhe, presidente. Obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao Tem item 49. 49, Exal. ao item 49, cuja recorrente é Exal, empresa Supermercados Angra Limitada. Quem saiu? Sim, também de relatoria da doutora Semiramis. Item 49. Conseguiram achar? Tem uma pasta Exal, eu não consegui copiar o processo, porque ele é gigante. E não foi. Mas a pasta Exal tem o voto. Aí, as consultas, se forem necessárias, vão ter que ser, infelizmente, no e-processo. O processo é gigante, não foi. Posso começar, presidente? Sim, por favor. Nós estamos julgando aqui PIS e COFINS não cumulativo, né? Divergência na comprovação do crédito. A acusação fiscal, ela é até pequena. A empresa, contra ela foi lavrados autos de infração em virtude de falta de recolhimento das contribuições do período de janeiro a dezembro de 2009. O crédito tributário, incluindo juros e multa, foi de 6 milhões. Segundo a fiscalização, o resultado do lançamento decorre da glosa de créditos de PIS e COFINS vinculados às receitas auferidas no mercado interno e apurados no DACOM. Concluiu a fiscalização que a glosa fez necessária, tendo em vista a impossibilidade de aferição do direito creditório informado na DACOM, pois a autuada, intimada e reintimada apresentar planilha mensal com a memória de cálculo da apuração dos créditos utilizados, individualizando o valor da compra dos produtos com direito a crédito, bem como dos produtos sem direito a crédito, não atendeu a contento pedido, restando prejudicada a aferição do direito creditório. Posso adiantar que no recurso voluntário ela não juntou nada novo. E as alegações da recorrente são de nulidade da atuação por falta de elementos
suficientes para determinar a infração, a existência do crédito de PIS e COFINS declarados em DACOM e glosados por meio do auto, a necessária apreciação do reforço de argumentação e prova documental apresentados com a peça recursal, a observância dos princípios da legalidade e verdade material e a realização de diligência, em caso de dúvida. Pede a juntada de novos documentos no decorrer do trâmite processual em estrita observância ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Passando direto ao voto, quanto ao argumento de nulidade do auto de infração, ela entende que não é suficiente para o embasamento da autuação a omissão do contribuinte em responder intimações para prestar esclarecimentos. Prossegue imputando à fiscalização o dever de ir ao estabelecimento da empresa com o fim de averiguar os fatos. Em resumo, não tem nulidade nenhuma, né? Até porque a autuação é devidamente motivada, no sentido de que ela aproveitou o crédito de contribuições, conforme consta no DACOM, mas não atendeu às intimações para detalhamento dos valores. Por isso, todos foram grosados pela fiscalização pela falta de comprovação. Houve a negativa da recorrente de apresentar os documentos probatórios do seu direito, solicitados expressamente em termo de verificação fiscal. Quanto ao tópico de defesa do crédito de PIS e COFINS declarados em DACOM e glosados, a empresa sustenta que os créditos tomados da não cumulatividade referem-se a despesas incorridas com bens adquiridos para revenda, energia elétrica, devolução de produtos e bens, aluguéis de imóveis e de máquinas e equipamentos que compuseram os créditos tomados pela recorrente, não havendo deste modo qualquer espaço para ter diversações acerca de sua legitimidade, pelo que se revela completamente insubsistente a autuação. Como prova da legitimidade dos créditos, ela juntou no recurso os seguintes: a fim de comprovar esse fato, ou seja, o direito ao crédito, recorrente pede vênia para juntar as memórias de cálculo da apuração do PIS e COFINS, as contas do livro razão que evidenciam o pagamento de aluguéis e faturas de energia elétrica, os relatórios de compra dos produtos adquiridos pela recorrente e de onde se extraiu os créditos utilizados, basicamente relativos a hortifruti, granjeiros, refrigerantes e cerveja de higiene pessoal, todos sujeitos ao regime monofásico de apuração e recolhimento do PIS e COFINS devidamente confrontado com os relatórios de venda da matriz da filial da recorrente existente à época dos fatos geradores, objeto da autuação combatida, e os DCTFs do período, cujas informações refletem com o quanto declarado no DACOM e algumas notas fiscais levantadas por amostragem. A documentação anexada demonstra a rigidez da conduta da recorrente, que, por uma amostragem robusta, aponta para a necessária conclusão de que os lançamentos contábeis refletidos nos DACOMs e que foram simplesmente desconsiderados pelo fiscal, sem antes proceder à devida investigação. A recorrente pede a análise da documentação acusada em recurso voluntário, aduzindo que é admissível a produção de provas após a apresentação da impugnação em prestígio ao devido processo legal. Na apuração do PIS e COFINS não cumulativa, a prova da existência do crédito indicado no DACOM incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu alcance. No caso em análise, a negativa do aproveitamento de créditos que foram glosados pela fiscalização deve-se à não comprovação dos mesmos. Aí eu cito todo o relatório fiscal, de tudo que foi pedido e de tudo que não foi trazido. Ao final da página 7, o motivo para a recusa da entrega de documentação solicitada pela fiscalização não se justifica, portanto, o ônus de provar que cabe ao contribuinte. Para ter o acreditamento à natureza exoneratória e, portanto, onerosa para a Fazenda Pública, a autoridade fiscal está obrigada a verificar os livros documentos fiscais. Houve a comprovação nos autos que a empresa foi intimada e reintimada a apresentar os documentos comprobatórios do que não foi exercido. Sem o atendimento da fiscalização, não há comprovação disso. A empresa não logrou comprovar que as operações ocorreram da forma como ela declarou no DACOM e se deram origem aos créditos da contribuição na forma por ela considerada. Deveria ter discriminado, então, a apuração dos créditos utilizados, segregando os produtos adquiridos por tributados por alíquota zero, com substituição tributária, com tributação monofásica, com suspensão e com isenção. Certo? Então, a análise específica da documentação juntada no recurso voluntário eu trago a seguir na página 8 ao final.
Créditos de despesas incorridas com bens adquiridos para revenda e créditos de devolução de produtos e bens. Junta memórias de cálculos das apurações de PIS e COFINS do ano calendário de 2009 e os relatórios de janeiro de 2009 referentes a entradas dos produtos adquiridos e venda da matriz da filial. Quanto às memórias de cálculos das apurações, para todo o ano calendário, constam apenas informações genéricas. Aí coloquei para vocês o quadrinho. Tá no início da página 9. Tá lá, compras totais, compras no monofásico, compras líquidas, aluguel de equipamentos, débitos, vendas totais, vendas monofásico. Por sua vez, os relatórios de compra, entradas dos produtos adquiridos pela recorrente, trata-se de listas de compras para revenda com as seguintes informações: código, nome de fornecedor, nota fiscal, CFOP 1102 e valor do ICMS, nada mais. No tocante aos relatórios de venda da matriz e filial, constam as seguintes informações: nome do produto, custo, quantidade, lucro bruto e lucro líquido, margem bruta e margem líquida. Por fim, junta 9 notas fiscais de fornecedores diversos. Não há individualização por produto, tal como requerido pela fiscalização. Não se sabe a discriminação dos produtos por regime fiscal, tampouco quais dariam direito a crédito ou não. Observe-se que se tratam de meros relatórios gerenciais, sem a devida conciliação com o registro de estoques, com notas fiscais de compras, notas fiscais de devolução, segregação entre os diferentes tipos de produtos, DCTF, DACOM, livros, diário e razão. Quanto ao crédito de energia elétrica, junta uma página do razão no mês de janeiro, sem a conciliação com os demais documentos fiscais e contábeis e declarações. Quanto ao crédito de aluguéis de imóveis e crédito de aluguel de máquinas e equipamentos, anexa uma página do razão do mês de janeiro e cópia de seu contas a pagar, sem também a conciliação com os livros fiscais e declarações. Diante disso, entendo que a documentação juntada no recurso voluntário não é apta a legitimar a tomada dos créditos. E aí eu digo que a prova é dela, enfim, que não houve cessamento de defesa, mas sim descumprimento do ônus probatório que cabia a ela, enfim. Em relação ao pedido dela de perícia, mais uma vez eu digo que a perícia e diligências não se mostram a produzir prova para quem tinha o ônus de produzir. Então, minha conclusão é por negar provimento. Sim. Doutor Salvador? Só queria fazer uma observação. Como sempre, a CMI é sempre preocupada em fazer uma boa análise do processo, fazer um bom voto, mas pelo que eu entendi, esses documentos só vieram no recurso voluntário, e ainda assim a CMI analisou e viu que eram insuficientes, não estavam conciliados e nada demonstravam. A meu ver, para mim, eu deixaria de analisar esses documentos, porque eu entendo que eles estariam preclusos, né, com base no artigo 16 do Decreto 7235. É só uma observação, porque senão a gente vai ficar aceitando o documento, mesmo que nada provem e nada demonstrem, em qualquer etapa do processo administrativo, sem nenhum tipo de controle ou de limitação desse contribuinte ou dos contribuintes que não atendem ao quanto demandado pelo decreto 7235. No meu entendimento aqui, eu entendo que esses documentos estão preclusos. Eu não acataria, não. Olha, Salvador, você está correto, porque a maioria das turmas entende assim, e inclusive a Câmara Superior, a terceira sessão, entendeu? Então, você está correto nesse ponto e está junto com a maioria das pessoas. Por incrível que pareça, a primeira sessão tem mais precedentes para colher documentos do que a própria terceira. Só para adiantar aqui meu voto, eu concordo com todo o voto da Semiramis, acho que está muito bem elaborado. Eu só iria pelas conclusões porque eu rejeitaria essa parte documental aqui, tá? Ok. Mais alguma observação? O Salvador já disse o que eu ia dizer, então eu assino embaixo o que ele disse. Eu costumo aceitar quando é despacho decisório eletrônica. Eu sempre aceito. Despacho decisório eletrônico eu sempre aceito, porque eu acho que o despacho decisório eletrônico, o litígio, ele quase que começa na primeira instância.
ele quase que começa na DRJ, então eu sempre aceito. E eu digo, eu não vou estabelecer uma regra, não, porque depois eu vou descumprir. A minha avaliação é caso a caso, existem circunstâncias em que eu acho que o contribuinte está combatendo, aí ele traz um documento, aí a DRJ acha que esse documento não é suficiente e não é o mais adequado, aí ele no recurso voluntário traz um complemento. Então, eu concordo com o Salvador, eu só não vou estabelecer uma regra, senão eu vou acabar sendo... Ela pode ficar assim, marcada na cabeça de vocês, depois, não, mas você falou aquilo, não. Eu vejo caso a caso. Eu acho que nesse caso da Semiramis, é um auto de infração que foi lavrado e lá atrás faltavam os documentos e ele não apresentou. Aí, no recurso voluntário, ele veio com uma enxurrada deles, né? Eu concordo com o Salvador, eu acho que a gente deveria recusar, até também para a gente se proteger desse tipo de coisa, né? Porque é terrível isso, né, cara? Justamente pensando nessa característica desse caso, de que ele não apresentou na intimação da fiscalização, por diversas vezes intimado, não apresentando a impugnação, eu acho que a gente deveria botar esse limite aqui nesse caso. E na maioria das vezes o recorrente faz isso para forçar uma diligência, né? Para protelar o processo. Bom, concordo com todos vocês, mas vou manter a minha posição, tá, presidente? Já estou anotando aqui as divergências. Ok. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Eu queria registrar que eu concordo com o Marcelo também, não dá para fazer regra por conta do caso a caso, mas nesse caso específico eu vou pelas conclusões. Ok, obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? Acompanho o Ari, também acompanho pelas conclusões do Ari. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Eu vou acompanhar a divergência. Na verdade, não é bem uma divergência, né? Mas, assim, acompanho pelas conclusões. Ok. Doutor Marcos Roberto, por favor. Eu também vou acompanhar pelas conclusões, porque, de fato, como já mencionado pelos colegas, o contribuinte foi lá, inicialmente intimado e reintimado, está ali até no relatório da doutora Semiramis. Então, nesse caso, apesar do bem analisado, a boa análise da doutora Semiramis dos documentos, aí é preclusão. Eu também acompanho pelas conclusões, porque, para mim, houve a preclusão aí. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, eu acho que deu provimento, mas nós temos 4 votos pelas conclusões. É unanimidade, né? Mas 4 pelas conclusões, acho que nem precisa ter, como empatou, prevalece. Essa é uma pergunta, tem que consignar no voto a posição de quem votou pelas conclusões? É quando dá maioria só, não é? É quando dá maioria, né? Deu empate. Não, deu empate porque, assim, na verdade, o resultado do julgamento é unânime, né? Por negar provimento. Realmente é unânime. Eu vou dizer que eu gostaria muito de ler uma declaração de voto do doutor Ari. Eu, particularmente, ficaria muito satisfeito se o doutor Ari fizesse uma declaração de voto. Está pensando no doutor Marcelo? Eu também voto no Marcelo. Vocês, meu Deus, vocês estão sempre contra mim, rapaz. Eles só votam em mim quando não precisa. É lá pro prêmio negócio, dos bulhões do voto. Seria o seu primeiro voto como comendador da turma, seria um rolê. Nesse caso aí não precisa de declaração de voto, não. Vamos passar para o próximo. Pessoalmente, acho que não precisa, que bastava uma linha da Semiramis dizendo que a conclusão dos outros 4 membros do colegiado foi por conta da preclusão no artigo 16,
Mas se quiserem que alguém faça a declaração de voto, eu me habilito, eu faço. Então, mas quando dá empate, tem que colocar a posição das conclusões? É essa a dúvida. Geralmente é quando a conclusão... da maioria, né? Eu acho que não precisa, não, pô. Acho que não. Regra quando Vamos não. Na verdade, prevaleceu o seu voto, doutor. Eu acho que mal não faz, né? Então, assim, a minha tendência é colocar. Se tem que colocar ou não, enfim, não sei, mas a minha tendência é colocar, né? Não custa nada, na verdade. Acho que basta você colocar uma linha no final. É para prestigiar os colegas, não é? Que a turma acompanha pelas conclusões por conta da preclusão do artigo 16. Acho que basta essa linha e já resolve. Certo, então é unanimidade, a meu ver, aqui. Preclusão da apresentação dos documentos nos termos do artigo 16, certo? Ok. Por falar em prestigiar colega, eu já recebi aqui o convite para a solenidade do Dr. Marcelo. Só você, né? Porque... Olha aí, da caixa de mensagem. Também. Bom... processo, ou se a gente encerra tendo em conta outras questões. Tem algum tranquilinho aí? Pra você tudo bem, Salvador? Vai melhor? Amanhã. Né? Não, foi cancelado. Tá, é verdade. Coitado, só porque ele não queria cancelar de novo. Deixa eu ver se tem algum facinho aqui, peraí. Os 60, mas eu teria que fazer até as 6. Será que a gente consegue algum? É repetitivo esse 60, será que é assim? Consegue, medical. Tá na pasta. Aí a gente dá uma desenvolvida aqui. Dá um gás. Efeito psicológico. Então é 60, por favor, já vou anunciar aqui. Nós vamos julgar o item 60, cuja recorrente é Medical PE Indústria e Comércio Calçados Limitada. De relatoria da doutora Semira Miss, palavra é sua. Ok, obrigada, presidente. Esse processo é bem simples, é um pedido de compensação, sem também a prova. Só um minutinho que tá abrindo meu arquivo. Pronto, abriu. Eu também. Bom, aqui o contribuinte, ele apresentou a declaração de compensação e a fiscalização e a DRJ entenderam que ele não demonstrou a liquidez e certeza do crédito. Aqui o argumento dele é muito simples. Nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação, que leva ao cerceamento de defesa, e que cabia à autoridade intimá-la a prestar esclarecimentos necessários sobre os créditos antes de não homologar a compensação. Em resumo, não tem qualquer nulidade no despacho decisório, porque a motivação dele foi clara. Eu coloquei aí para vocês na página 4, que da análise do direito creditório limitado ao crédito original, a partir das características do DARF discriminados do PERDECOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, certo? E, então, o despacho decisório está bem fundamentado nisso, né? Até porque esse resultado veio do cruzamento do DARF apresentado com o restante das informações dos arquivos da Receita, né? Então, afasto a questão da nulidade. Em relação ao pedido do contribuinte de que falta de intimação para prestar esclarecimento, eu afasto pelo seguinte, é um processo de compensação, né? Ele deveria ter trazido toda a prova na impugnação, ou até mesmo recurso voluntário sujeito à consideração de precluso ou não por parte da turma. Mas a questão é que não há como se considerar que o errado foi o fisco nesse caso, porque não intimou ele antes de não homologar a compensação. Então, assim, é um argumento bastante sem fundamento legal nenhum, né? Aí, quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado especificamente, o contribuinte não teceu nenhuma linha a esse respeito. A gente não sabe nem o que que gerou o pagamento a maior. Então, até coloquei aqui no final da página 5, que cabia a ele, em primeiro lugar, demonstrar por que o pagamento foi feito a maior, se houve erro de escrituração ou não, se houve erro na composição da base de cálculo ou não, qual foi a origem do crédito. Ele não falou nada sobre isso, né? E
concluo, claro, que a prova era dele e, junto com a prova, obviamente, primeiro ele deveria ter esclarecido da onde foi a origem desse indébito. Então, a argumentação dele errou a fiscalização ao não me intimar. E, ao invés dele trazer as provas de impugnação ao mesmo recurso, nada fez. Então, é minha conclusão por negar provimento. Muito obrigada, doutora Semiramis. Então, no item 60, a relatora propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 60 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E essa decisão servirá como paradigma para julgamentos e processos dos itens 61 a 66. Então, todos eles negar provimento ao recurso voluntário. E eu acho que por hoje encerramos. Rapidinho. Tem mais algum rapidinho assim? De 10 minutos? Vou ver, peraí. Eu tenho um que eu acho que é rápido. Eu posso fazer o relatório, se vocês acharem que forem dar algum problema, a gente suspende. É o primeiro da tarde, a imã, alguma coisa. Qual o número dele? Acho que é 82, deixa eu ver. É 82 amarelo. É 83. 83? Isso. Você quer começar, então? Ele me parece simples. Eu posso começar e aí, se não der tempo, a gente para. Tá, então eu vou anunciar. Nós passamos ao julgamento do item 83, cuja recorrente Ayman Youssef Mustafa, da RIT ME. Nós passamos por esse número porque o nosso tempo já está terminando e nós achamos que dá tempo, pelo menos, de fazer o relatório desse. E a relatoria é do Dr. Salvador. Então, ele é um auto de infração que foi lavrado para constituir uma diferença de tributo não recolhido, né, na declaração periódica lá no TF, de PIS e COFINS, período de 2012, exercício de 2012. No TVF, a autoridade fiscal ela informa que, analisando a escrita do contribuinte, encontrou um crédito de contribuição escriturado logo no início do exercício, intimou a contribuinte para prestar esclarecimento sobre estes créditos, a origem desse crédito inicial no início do exercício, por várias vezes, intimou e reintimou para fazer essa demonstração, e ele não cumpriu com as intimações. Então, esses créditos foram glosados, então esse saldo inicial do início do exercício foi retirado da escrituração, e aí a diferença que apareceu, ele lavrou o auto de infração. Na sua defesa, para fazer esse tipo de lançamento, ele analisou o Sintegra, a ECD da COM, né, foram os documentos que ele analisou, a fiscalização, e na sua defesa, a contribuinte ela traz alguns argumentos, que envolve questão de confisco, né, questão de aplicação de juros sobre multa, e em relação a preliminar, também ela traz aqui uma falta de motivação para que esse procedimento fiscal fosse iniciado, né? Não foi apresentado qualquer motivo plausível, nem mencionou qualquer discrepância entre as declarações entregues, tampouco foi apontada uma situação que representasse indício de fraude ou irregularidade, alega ofensa ao direito de petição e do devido processo legal, que mais?
No mérito, discute a não cumulatividade e as hipóteses legais para que a escrituração do crédito seja realizada pela contribuinte. Afirma que os balanços patrimoniais realizados no ano de 2009 a 2011 são suficientes provas para a prova dos créditos. Questiona a incidência de juros sobre multa e salienta que não houve qualquer conduta dolosa ou fraudulenta na prática ou prática de alguma simulação para que seja aplicada a multa de 75%. Posso ir para o voto ou vocês têm alguma dúvida? Então, eu estou aqui na página, final da página 4. A recorrente requer a preliminar, né? A recorrente requer a anulação do auto de infração sob o argumento de que o início do procedimento fiscal não foi devidamente motivado, justificando a causa da fiscalização, ou mesmo se havia algum indício de incorreção, fraude ou simulação nas declarações e recolhimentos efetuados. Não merece respaldo os argumentos da recorrente. A autoridade administrativa possui prerrogativa de fiscalizar e auditar as operações das contribuintes. Nesse sentido, o artigo 195 do CTN estabelece não ter aplicação para a legislação tributária quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, ou da obrigação de exibi-los, sendo dever do contribuinte manter em boa guarda os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados, como as notas fiscais, até que ocorra o período de prescrição dos créditos tributários decorrente das operações a que se refiram. O que se exige é que se observe determinadas formalidades, a bem de ver o artigo 196 do CTN, onde reste a determinação de que a fiscalização deve lavrar, né? Deve lavrar os termos iniciais, os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, realizando intimação escrita para o contribuinte prestar à autoridade administrativa todas as informações. Isso foi feito. Em atendimento às determinações do CTN, o artigo 7º do Decreto 7235 estabelece que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Assim, para que a autoridade administrativa dê início à fiscalização, não é necessária a presença de algum indício ou dúvida sobre equívocos nas declarações dos contribuintes, muito menos indício de que há fraude ou algum tipo de engodo para burlar a tributação. Em folhas 2, consta o termo de distribuição de procedimento fiscal nos termos da portaria tal, seguindo do termo de início de fiscalização, no qual o contribuinte é intimado para apresentar diversos documentos e explicações, tais como o livro de registro de apuração do IPI, documentos fiscais e explicações do Razão e do DACOM, para o ano 2012 ter sido enviado... O DACOM foi enviado zerado, né? No ano 2012 para o Fisco Federal. Então, eu rejeito essa preliminar, tá? Quanto à preliminar de ofensa do direito de petição, pela realização de diligência, documentos aptos a comprovar os casos escriturados, em respeito à verdade material, ampla defesa e contraditório, esses argumentos estão relacionados com o mérito, o qual se passa a enfrentar. Afirma a recorrente que, durante o procedimento fiscal, alertou a fiscalização sobre a situação empresarial, que estava diminuindo suas atividades, encerrando algumas operações, devido à forte concorrência do setor que atua, situação que permanece pelo menos até o tempo do recurso. Com isso, possuía número reduzido de funcionários e uma grande dificuldade de buscar documentos a fim de comprovar os créditos de PIS e COFINS escriturados. Argumenta que, diante do momento de estabilidade financeira, também é difícil a contratação de terceiros que poderiam auxiliar na localização de documentos. No entanto, após o término da fiscalização, a recorrente encontrou os documentos. O Ministério de Fiscalização deixou à disposição da fiscalização, deixando de apresentar os autos, porque o volume de documentos é grande e deve ser analisado compulsando livros de entrada, de mercadorias e conhecimentos de transporte, bem como os devidos comprovantes de pagamentos. Com seu recurso voluntário, junta apenas o balanço patrimonial de 2009 até 2011 para demonstrar a origem dos créditos do início do exercício, onde até existe uma linha de compras de mercadorias para o estoque no exercício, mas não há maiores detalhes para a composição dos créditos. Apresenta uma planilha de apuração de créditos de PIS e COFINS, como despesas de frete, serviço, material de consumo, aluguel, assinaturas e publicações, propaganda e publicidade, energia elétrica, manutenção, porém sem nenhuma conciliação com documentos contábeis, nenhuma nota fiscal, contrato de aluguel,
nem mesmo conciliação com o DACOM. Não há que se falar em ofensa ao direito de petição, contraditório, ampla defesa e verdade material. Consta dos autos diversas intimações fiscais solicitando documentação, com várias prorrogações de prazo. O procedimento fiscal teve início em novembro de 2014, lavrando a autoinfração em março de 2016. Durante todo esse tempo, nenhuma prova foi apresentada. No mês de abril de 2016, porém, mês seguinte ao término do procedimento fiscal, a recorrente afirmou ter encontrado os documentos que sustentam os créditos, porém não os apresentou, nem mesmo por amostragem para inserir alguma dúvida no julgador. Em sede de recurso voluntário, apresentado quase 2 anos depois do término da fiscalização, apresenta apenas balanço patrimonial e balancete de verificação, que nada esclarece. Tais documentos estão desconectados de qualquer documentação fiscal, contrato ou mesmo recibo de despesa que pudesse provar o crédito, para gerar o mínimo de veracidade nas suas alegações, de tal sorte que pudesse provocar a baixa dos autos em diligência. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário, porque eu entendo que não houve a comprovação do crédito. Em relação ao juros sobre a multa, eu aplico a súmula 108 do CARF. E em relação à multa de ofício ter o efeito confiscatório, a súmula 2. Então, em relação a essa questão da súmula 2, por ser uma questão de análise de constitucionalidade, eu não conheço, tá? Eu tenho por costume dizer que eu não conheço esses pontos. Então, eu conheço em parte do recurso voluntário, porque a parte de análise de inconstitucionalidade do percentual da multa em razão do confisco, eu não conheço, aplico a súmula 2, então eu conheço em parte o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar o provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Nós estamos aqui no item 83. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Tem a Semira. Semira Missa. Acompanho. Com ela de relatora. Por favor. Acompanho o relator. Obrigada, doutor Breno. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, na parte conhecida negar provimento, isso é o item 83, e com isso encerramos pontualmente esta sessão. Podemos parar a gravação, por favor, Alberto. Por favor, Ari. Deixa eu parar.